Oi, tudo bem? Esse aqui é o Conversa Pro. Eu sou a Flávia, arquiteta com 10 anos de experiência, e eu tô aqui para te ajudar a superar os desafios e ter sucesso com seu escritório de arquitetura. Eu sei que ter logo, identidade visual e portfólio podem te acessar no começo. E se sentir dificuldade, eu vou te falar uma dica. Fazer um exercício simples pode te ajudar, e eu acho que você até já ouviu falar sobre ele. Análise SWOT, ou FOFA em português. O nome parece meio complicado, mas eu tô aqui para te ajudar. Análise FOFA, ou SWOT, consiste na criação de uma tabela com as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Seus pontos fortes nessa análise são as vantagens que você possui internamente. Já os pontos fracos e as ameaças consideram os aspectos negativos da operação. Bom, aqui no Conversa Pro, a gente gosta de trazer exercícios para que você tenha momentos de reflexão. E esse aqui é o primeiro, vem comigo. Bom, então eu vou começar aqui fazendo uma tabela com 4 quadrados. Bom, e se fosse preencher pra gente, pro nosso escritório, as nossas forças, com certeza uma delas é a nossa comunicação com os clientes. A gente tem uma comunicação muito aberta e muito fluida com os clientes. Uma outra força nossa é o nosso bom senso estético e visual, que acaba sendo um atrativo para os nossos clientes. Eles gostam do que a gente faz, do que a gente executa. E uma outra força nossa é que a gente costuma ter muita flexibilidade com o gosto do cliente. Então a gente não fica engessado com um estilo único. A gente escuta muito qual que é o estilo do cliente, qual que é o gosto dele. Aqui em Oportunidades, a gente sempre vê a rede social como uma forma da gente conseguir alcançar novos clientes. Uma outra oportunidade que a gente sempre vê também é vinculada com a nossa força, que é de fazer uma boa comunicação com o cliente. E isso traz pra gente novos clientes, vai ter aquele boca a boca, então vai ter a indicação do nosso escritório para um outro cliente também. E um outro item importante pra gente aqui também é o networking, então é você conhecer outros profissionais da área, tanto arquitetos quanto fornecedores também, porque isso vai criando vínculos, vai conhecendo mais gente que vai agregar pro seu escritório também. Aqui nas nossas fraquezas, um dos pontos fracos aqui do escritório é que muitas vezes a gente tem dificuldade de compatibilizar todas as etapas. Então, desde o projeto que vai passar para a obra, às vezes a gente tem alguma falha aí de comunicação entre finalizar um projeto e passar alguma coisa para a obra. Então, eu vou colocar a compatibilização. Uma outra fraqueza nossa é que cada pessoa é uma pessoa, então cada cliente tem um estilo. E às vezes pra gente, a gente tem que saber administrar como que você vai tratar um cliente ou outro. Porque às vezes o atendimento que você dá para um não vai funcionar para o outro. Aqui na parte de ameaças, o que mais pega pra gente dentro do escritório é você depender de outros serviços. Então, no nosso caso, principalmente em obra, a gente acaba dependendo do trabalho de outros fornecedores. Isso vai afetar, às vezes, o nosso prazo de entrega ou na qualidade de entrega de uma obra também. Bom, agora a gente vai para um segundo exercício. A gente vai fazer aqui uma tabela para fazer uma análise das suas habilidades. Então aqui a gente vai tentar especificar quais são as atividades que você desenvolve melhor e as nem tanto. E não precisa ser só no ramo profissional, na sua vida mesmo. Para mim, por exemplo, começando aqui pelas melhores, eu acho que eu sou muito boa de desenho. Uma coisa também que me favorece é que eu sou muito comunicativa, eu tenho muita facilidade em conversar com as pessoas. E aí, nos meus pontos fracos, ou as atividades que eu não desenvolvo tão bem assim, por exemplo, tá a parte burocrática ou financeira. E um outro ponto também é que eu tenho muita coisa para fazer ao longo do meu dia. Então, às vezes, eu fico um pouco atrapalhada com tudo que eu tenho que desenvolver ao longo do dia. Aqui estão as atividades que eu desenvolvo melhor e as que eu não desenvolvo tão bem assim. As melhores eu usei ao meu favor no desenvolvimento do meu escritório, que, por exemplo, é o desenho. Então, isso me ajuda muito na hora de desenvolver um projeto. E a comunicação, que me ajuda muito na hora de divulgar o meu trabalho, por exemplo, nas redes sociais. É uma coisa que eu consigo falar com facilidade com o público, e isso acaba atraindo clientes novos também.
Nas atividades que eu não executo tão bem assim, tá a parte financeira, burocrática. E assim, realmente eu não sou boa com os números, eu não gosto de fazer cobrança com clientes, isso era uma coisa muito ruim pra mim. Por isso eu acabei delegando essas funções, eu procurei uma pessoa que pudesse me ajudar com essa parte no escritório. E a questão de ter muito compromisso, eu comecei a ter muita atividade externa, e isso começou a atrapalhar um pouco o desenvolvimento dos projetos. O que eu precisei? Aumentar a equipe também e colocar gente que pudesse estar lá no escritório desenvolvendo os projetos enquanto eu estava fazendo alguma atividade externa, estava em algum evento. Então agora que você já preencheu o exercício, vamos fazer uma análise sobre ele? Eu vou usar o meu aqui como exemplo. E logo no começo do desenvolvimento do escritório, a gente tinha feito uma análise SWOT. E os itens que a gente tinha colocado aqui eram diferentes do que eu coloquei hoje. Então, por exemplo, aqui nas nossas forças, a gente tinha o aspecto de toda a equipe estar em home office. Isso retinha um custo nosso e a gente podia utilizar esse dinheiro para aplicar nas nossas oportunidades, que eram as redes sociais e continuam sendo até hoje. Nas nossas fraquezas, hoje a gente está falando aqui da compatibilização e de um atendimento específico, mas na época era a questão da cobrança do financeiro, então o pós-atendimento, que era uma coisa que eu não estava conseguindo acompanhar e fazer tão bem assim. E nas nossas ameaças, que tinham antigamente, era a questão do jurídico, de fazer o desenvolvimento de um contrato que ajudasse a gente, ajudasse o cliente também. E essas coisas todas a gente conseguiu resolver, então a gente foi atrás de uma equipe de jurídico que fizesse esse auxílio pra gente. Na parte do financeiro, que eu tinha que fazer a cobrança, eu fui atrás também de uma pessoa que pudesse me ajudar com isso. As oportunidades continuaram as mesmas pra gente, que é esse realmente investimento nas redes sociais. Mas aí a gente conseguiu hoje em dia ter já uma equipe, ter um escritório, a gente ganhou força, a gente conseguiu ter um escritório físico, que era uma coisa que a gente já nem tinha antes. Você é uma marca, entrega um valor, passa uma mensagem e possui características específicas que só você tem. E isso tem que ser claro para todo mundo que deseja te contratar. Por isso, mantenha sempre a análise SWOT e a lista de quem você é por perto. Anote todas as suas ideias, inclusive as que você acha ruins. Faça o exercício de encontrar os padrões dessas ideias ruins. Então, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês de coisas que aconteceram comigo. O primeiro é que logo no começo a gente gostava de fazer a apresentação inicial para o cliente com 2 tipos de 3Ds totalmente diferentes. E assim, isso obviamente não funcionou. Dava muito trabalho pra gente, tomava muito tempo na equipe e no fim deixava até o cliente confuso, porque visualmente ele tinha muita opção. Uma outra coisa também pra gente era a questão do investimento do nosso tempo na obra contra o tempo que a gente deveria investir mais em projeto. Se o nosso projeto for o mais redondinho, o mais detalhado possível, isso é melhor para a obra. Então a gente parou de querer investir tanto tempo e se desgastar tanto com as obras para poder aplicar mais o nosso tempo, se dedicar mais na parte de projeto. E por último, tem a relação com os nossos fornecedores. Isso é um filtro que a gente foi criando ao longo do tempo. Mas a gente começou a priorizar fornecedores que às vezes tinham um custo mais elevado, mas assim, eles proporcionam um valor naquele custo deles. E a gente começou a transmitir isso para o cliente, que valeria a pena às vezes ele investir em um fornecedor que pudesse ter um custo mais elevado, mas que no fim das contas ia ter muito menos dor de cabeça para ele numa obra. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, vamos fazer um checklist rapidinho e as perguntas que você tem que responder são: eu estou criando os projetos que eu desejo? O que eu faço que me conecta com os clientes? Ou eu estou me diferenciando dos meus concorrentes? Se a resposta for sim, parabéns, você está no caminho certo. Se a resposta for não, ou eu não sei, refaça os exercícios e alinhe a sua rota.